Os judeus odiavam tanto Jesus que, antes de crucificá-lo, o torturaram brutalmente por 12 horas seguidas. Esta é a cena antes de sua morte. Forçaram-no a carregar a pesada cruz enquanto os soldados o açoitaram sem piedade. A multidão judia, em êxtase, atirava pedras até que ele caísse exausto. Mas, em vez de compaixão, chicotadas o fizeram levantar, e com fé inabalável, ele seguiu até o Calvário. Lá, soldados prenderam suas mãos e escolheram um chicote de tiras grossas. Ao comando do oficial, açoitaram-no com fúria. Jesus, com os dentes cerrados, resistiu sem um gemido, mas foi golpeado sem descanso. Seu corpo logo se cobriu de feridas abertas. Para impedi-lo de se erguer, atingiram suas coxas até que ele caiu de joelhos. Mesmo assim, ele se ergueu cambaleante. O oficial então ordenou a troca do instrumento de tortura. Usaram um chicote com ganchos de metal que arrancavam pedaços de sua carne a cada golpe. O sangue respingava nos rostos dos soldados, aumentando seu entusiasmo. Meia hora depois, Jesus já não tinha a pele intacta e os carrascos, exaustos, mal podiam respirar. Mas não pararam por aí. Desamarraram uma de suas mãos, viraram-no e chicotearam seu abdômen. Já sem forças para sentir dor, ele suportou a punição por mais de 1 hora, até que um oficial ordenou o fim. Arrastaram-no de volta à cela, onde os soldados judeus, para humilhá-lo, teceram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça. Riram enquanto zombavam dele, pois Jesus afirmava ser o Messias, o Rei dos Judeus. Para os sacerdotes, um carpinteiro plebeu reivindicar esse título era uma afronta. Na véspera da Páscoa, compraram Judas por 30 moedas de prata para trair seu mestre. Durante a noite, capturaram Jesus com correntes, espancando-o sem julgamento. Arrastaram-no à sinagoga, onde o sumo sacerdote o acusou de enganar o povo e decretou sua execução. No entanto, sem autoridade para matá-lo, os sacerdotes espancaram-no e cuspiram em seu rosto antes de levá-lo ao governador. Pediram que ele fosse crucificado, alegando que suas pregações corrompiam o povo. O governador percebeu a farsa, mas, para evitar conflito, enviou Jesus ao rei Herodes. Diante do interrogatório, Jesus permaneceu em silêncio. Irritado, Herodes recusou-se a julgá-lo e o mandou de volta. Diante disso, os sacerdotes incitaram a multidão a um motim, pressionando o governador. Para acalmá-los, o governador propôs libertar um prisioneiro, esperando que escolhessem Jesus. Mas os sacerdotes, sem hesitar, gritaram pela libertação de um criminoso. A multidão os seguiu. Sem alternativa, o governador cedeu e condenou Jesus à crucificação. Jesus carregou sua cruz sob açoites até o Gólgota. Soldados pregaram suas mãos, martelando cada cravo com precisão. Maria, impotente, assistia ao suplício de seu filho. Como a mão dele não alcançava o furo na madeira, puxaram-na com força, deslocando-a antes de pregá-la. Depois, fixaram seus pés em um bloco de madeira e os pregaram. Mesmo em meio à dor insuportável, Jesus orava pelo perdão dos judeus. Mas os soldados agravaram seu sofrimento, virando a cruz de bruços para que os cravos rasgassem ainda mais sua carne. Ergueram então a cruz no topo de Jerusalém. Ao lado, um ladrão zombava. Se pode salvar os outros, por que não se salva? Jesus, em vez de responder, apenas orava. De repente, trovões ecoaram, e o céu se cobriu de nuvens escuras. Temendo um presságio divino, os sacerdotes apressaram sua morte. Molharam uma esponja e a levaram até seus lábios. Depois, cravaram a lança de Longino em seu peito. Então, uma lágrima caiu do céu, atingindo os pés de Jesus. A terra tremeu, e o templo judaico se partiu ao meio. Mas, mesmo diante do sobrenatural, os judeus permaneceram inabaláveis, certos de sua justiça. Somente séculos depois perceberiam o preço de sua decisão.